Boa noite a todos. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estar em todos os vereadores presentes. Declaro aberta a segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Convido a todos a fazerem a oração regimental desta casa. Esta casa e fazer instrumento de vossa paz. Nós os pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreveu na pergunta livre o Renê da Costa, assunto: desfecho do projeto de lei número 87 de 2025. Convido o senhor Renê que possa se pronunciar. Boa noite a todos. É o seguinte, no dia 28 de janeiro, nós tivemos uma resposta salgada, né, que até a gente está tentando digerir a situação da resposta do procurador. Não podemos afirmar que seja ele, porque ele não assinou nenhum documento. Foi a resposta do WhatsApp através do departamento pessoal que o procurador manifestou que não vai pagar, que não vai autorizar, não vai deferir o pagamento dos atrasados e bem como não vai enviar nem qualquer projeto para essa casa. Aí nós ficamos numa situação difícil porque nós não temos a resposta cabível para ingressar judicialmente, uma vez que não foi o procurador que manifestou, foi o RH através do WhatsApp, e nem tampouco o prefeito, porque a nossa posição é a mesma, nós não estamos de maneira nenhuma contra o arquivamento do processo. O que a gente queria aquela vez seria a aprovação na Câmara a título de referendo, não obrigação legal. Porque na questão da obrigação legal nós já falamos, nós já verificamos, não tinha necessidade do projeto vir para a Câmara. Porque a doutora Riene, a Michele, especialmente o pessoal do jurídico, tem todo o conhecimento da legalidade desse processo. A doutora Riene, eu achei que ela tinha saído da prefeitura. E o doutor João Pedro também tem todo o conhecimento da situação processual. O que, na nossa opinião, falta aí seria vontade política, porque é uma decisão que ele pode reconhecer por decreto, uma vez que ele já faz o pagamento mensal corretamente para os servidores, já está pagando corretamente há quase um ano, já há o reconhecimento da despesa. Então, o que acontece? A questão aí, na minha opinião, vocês me desculpem a expressão, mas eu acho que é uma vaidade política e um capricho que nós não precisamos disso, porque eu acho que os servidores da ativa, quanto os inativos, já sofreram demais. Nos 10 anos que a legislação que a gente apurou, nos 10 anos eles têm direito só de 5. E o que acontece? Eu acho que o que está faltando aí é vontade política da prefeitura, técnico suficiente eles têm lá no jurídico, que eu já percebi o conhecimento deles, especialmente na pessoa da doutora Riene, da Michele, entendeu? Então, o que falta aí é vontade política, porque nosso escritório não vai conversar de espécie alguma com o prefeito. Essa é a nossa posição. Se tiver que discutir, a gente discute judicialmente. Mas a gente vê uma situação difícil. Uma vez que a gente ajuiza a ação, ele vai pedir para os demais seguir o mesmo caminho, que ele pode ir por esse caminho. E a gente não quer prejudicar nenhum dos que está no processo, uma vez que são pessoas ali que têm uma certa idade. E o que acontece? Na justiça vai arrastar no mínimo 2 anos, que tem que ser aprovado em duplo grau, não pode ser aprovado só na primeira instância em 3 pontas, tem que ir para a segunda instância e, dependendo da situação, terceira instância. Por isso que nós estamos recuando e pedindo a ajuda dos novos vereadores. A gente está pensando no bem de todos que estão envolvidos.
Então eu acho que falta aí, me desculpa, é capricho mesmo, vaidade, me desculpa eu ser franco, mas é porque existe a legalidade via processo administrativo, como já foi debatido, e o que acontece? Eu não vejo o porquê de não pagar. Já reconheceu mensalmente, então pode seguir o mesmo trâmite que, se tivesse errado, nós iríamos aconselhar os Zé Elias e passar pela Casa Legislativa. Entendeu? Nós não iríamos deixar os Zé Elias passar por essa situação. E o doutor Rodrigo foi criterioso, ele, mas a doutora Riele, o doutor João Pedro, o processo não tem nada legal de pagar via administrativa. Então o que eu vejo aí, não sei, eu posso estar enganado, porque as falas do procurador não gostei, sinceramente não gostei, eu mandei para o Paulinho, vereador, e mandei para o doutor, o próprio zap para o doutor Felipe, que nós queremos por escrito que ele vai negar. E então, inclusive, nós chamamos o pessoal aqui para vir para a reunião hoje, que nós estamos representando duas pessoas, o Celso Raimundo Vanelli e a dona Maria Aparecida Nazaré. Aí eu pedi para os demais que estivessem presentes aqui para eles mostrar o interesse deles. Então é isso que eu tenho que falar. A gente está pedindo ajuda para a Câmara, porque se seguir o outro caminho, nós vamos arrastar isso um longo tempo. Que aí depois vai ficar nas nossas costas. Nós não queremos esse encargo para nós. Então os novos vereadores intermediar junto ao prefeito para ele responder, porque não foi o prefeito que falou, foi o procurador. Também não foi o procurador, foi o RH que mandou para nós. Então não sei se é verdade ou não sei até onde que vai, se é verdade ou não tem nada assinado do procurador, tem uma mensagem do RH, que ele mandou nós conversar com ele, que não vai pagar, conversar com ele e com o prefeito Gemiro, e nós não vamos ter conversa nesse ponto, é para ele querer vir atacar o nosso escritório, nós não queremos isso, nós preferimos discutir judicial se tiver. Mas aí a gente está pensando nos vereadores, uma resposta, que tem que dar uma resposta para os novos vereadores, falando por que ele não vai pagar, onde tem legalidade. A doutora Riene vai falar da legalidade, o doutor João Pedro também. É isso que eu tinha que falar para todos, eu agradeço. Boa noite a todos. Deixa eu entender aqui, senhor Renê. Boa noite à mesa, aos novos colegas. Boa noite, Renê. Você não teve uma recusa formal. Mas você protocolou o pedido na prefeitura? Porque esse prazo a gente vai enganar de 15 dias para te responder. Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta, mas eu não estou confiável. Eu não estou confiável, nós sozinhos ter êxito nesse processo. Estou sendo sincero, porque a última conversa que eu tive com o procurador não foi das mais amigáveis. Ele foi assim, um pouco grosseiro comigo, entendeu? Então eu prefiro, se tiver que fazer, nós vamos fazer judicialmente, porque a conversa com ele lá, com o procurador, está um pouco difícil. Então está um pedido que foi para a Câmara, para a Prefeitura na sexta, e nós pegamos a cópia do pedido e encaminhamos para a Câmara, passando os dois casos, já formalizamos o pedido. Agora você tem que esperar a resposta, certo? Se foi sexta-feira, eles não deram uma resposta formal. Ainda não. Vai ter que guardar essa resposta. É que eu estou antecipando a Câmara de Vereadores do que a gente está se tratando, entendeu? Que se for para conversar, eu só converso com todos os interessados, todos os envolvidos lá, no caso, todos os funcionários e pensionistas, é só eu representando os dois clientes nossos, eu não vou. Mais algum colega queira manifestar? Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite ao pessoal que nos assiste de casa e o nosso amigo que se encontra no plenário. Senhor Renê, mais cedo eu estive aqui e conversei com a Viviane, que é a nossa administradora aqui hoje, e solicitei que ela faça assim, um ofício e caminhe para a prefeitura perguntando qual o motivo que ele não quer pagar. E ver se ele formaliza essa situação, porque pode sair um boato que, por causa desse projeto, que a gente tivemos que arquivar ele pela questão da inconstitucionalidade,
né, que ele já até explicou aí, pode parecer que esse ato é nosso, e sendo que ele pode acertar administrativamente na prefeitura. Esse caso aconteceu com a minha mãe, né, a Margarete, o prefeito José Elisa fez esse ato administrativo, acertou com ela. Então, é que nem ele disse, ele já está até fazendo o acerto, já faz um ano, né, que está pagando os atrasados. Só que ele está questionando a situação da indenização, que fez um cálculo, né, perante 10 anos, só que por lei só pode ser pago durante 5 anos. Então, senhor Renê, a Viviane já se propôs de fazer esse ofício e formalizar e encaminhar amanhã para a prefeitura. E assim aguardar a resposta dele. Boa noite, Andy. Ô Paulo, só por curiosidade, senhor Renê, não é mais viável assim pela justiça, depois de ter um acordo entre executivo e justiça, não? Promotoria, alguma coisa assim? Não tem? Não tem necessidade, porque o ato é de exclusividade do executivo. Por quê? O que acontece? A doutora Riane com a comissão, eles fizeram todo o processo de forma legal, aí ela remeteu os autos do processo para o procurador deu um ato, fez um despacho concordando com os trabalhos da comissão, cuja a doutora Riane era presidente. E aí depois que o doutor Rodrigo aprovou o processo, o José Elias homologou. Então, a hora que ele homologa o processo, ele dá validade, com base nas informações da comissão e do procurador, ele tem o respaldo para estar pagando. Então, nós fizemos as consultas no Tribunal de Contas antes, inclusive eu falei também com a Michele sobre se eles tinham feito alguma consulta, da obrigatoriedade da Câmara a aprovar. Então, por isso que, diante de todos os estudos, a gente tem condições de falar categoricamente que não tinha necessidade de passar pela Câmara. Então, volto a repetir, o que a gente queria da Câmara era um referendo, uma blindagem que a gente teria essa situação. Mas tem mesmo nessa situação. Que ele falou que uma vez não aprovado com base no e-mail, que ele não ia mandar outro projeto para a Câmara, que também seria a inconstitucionalidade, porque o ato é de exclusividade do Executivo, e uma vez que se ele já reconhece mensalmente, ele só tem que pagar os atrasados. Então, mensalmente, já está pagando de forma correta. Entendeu? Então, não tem necessidade de se falar de a gente mandar para a promotoria, de mandar... entendeu? Aí a pesquisa da recomendação para o Tribunal de Contas, eles tinham que ter feito antes do projeto vir para a Câmara. O ato era do Executivo. Eles tinham que fazer essa consulta antes. E eu perguntei isso para a Michele. Já fizeram a consulta no Tribunal de Contas? Porque eu já tinha feito, que não tem necessidade. O ato é de exclusividade do Poder Executivo, não é da Câmara, não é do Poder Legislativo, o ato é dele. Pelo que eu entendi, a questão de judicializar a causa, vocês têm medo de protelar mais ainda, né? Porque aí vai ter um recurso, e vai atrasar mais a receber. Sim, porque, te respondendo, a prefeitura não é obrigatória, ela não tem obrigatoriedade legal de pagar na primeira instância, que no caso seria 3 pontas. Teria que passar para a segunda turma, no caso para os desembargadores, e pode arrastar essa situação até no Supremo. Porque uma vez que a prefeitura ela tem que ter todos os órgãos de prefeitura estão obrigados à confirmação no duplo grau. A sentença de primeira instância, eles não precisam cumprir. Aí eles podem apelar e terminar até o mandato. Depende da apelação. É isso que a gente não quer. O senhor Renê, boa noite a todos, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Glenn já perguntou, o Paulo já completou, mas eu estou com uma dúvida, é o seguinte. O Executivo, ele é obrigado a fazer? De forma administrativa, ele é obrigado? Sim. Caso não faça, teria que ser judicialmente mesmo, né? Não tem outra saída? Exato, porque a obrigatoriedade do ato
não é do Poder Legislativo. O processo veio aqui só para... Nós pensamos só numa blindagem. E numa blindagem processual, não a legalidade da aprovação. Portanto, nós de maneira nenhuma somos contra o arquivamento da Câmara. Nós só queríamos, na época, a blindagem da Câmara. Eu entendi, só que o que eu perguntei a respeito de obrigatoriedade é justamente por isso. Porque tem aquela questão assim, poderá fazer o pagamento, poderá, por exemplo, né? E é obrigado, são duas coisas completamente diferentes, né? Então, se é obrigado, aí tudo bem. Agora, caso não for obrigado, seria realmente judicial. Não, a obrigatoriedade do ato é do Poder Executivo de pagar os atrasados. Uma vez que no processo indenizatório, ele já reconhece os direitos na hora que ele passa a pagar corretamente. Ele já reconheceu ali. Agora, os atrasados, o ato é do Executivo. Vocês têm a posição de órgão fiscalizador. Agora, a aprovação do processo, igual o Zé Elias fez, é a obrigatoriedade do município. Agora, o município não fazendo, a gente quer negativo e quer a posição se a Câmara pode nos ajudar. Porque ajudar é o seguinte, ajudar no sentido de conversar com o prefeito. Porque numa via amigável é menos desgastante para esse pessoal que já está idoso. Uma vez que a gente entra com a ação nesses dois casos, ele vai querer que os outros sigam o mesmo caminho, entendeu? Que aí nós abrimos espaço para o prefeito deixar que a gente entre, que todos entrem no judicial. Nós não queremos esse peso nas nossas costas. Então, portanto, eu mandei convidar todos os outros envolvidos para que participassem dessa reunião aqui hoje, para eles sentir. Porque para nós tomar uma decisão de ir para a justiça, os outros têm que estar sabendo que poderá atrasar o processo, talvez não paga nem nesse mandato, talvez no próximo mandato. Porque tem a segunda instância e depois pode ir para o Supremo. Então, Severino, eu entendi, mas só que de toda forma cai naquela questão seguinte: se o executivo não quiser pagar, vai para os próximos. Deixa eu só tentar explicar a situação. Ele tem dois atos. O administrativo, então ele já reconheceu, ele já está pagando os atrasados, você entendeu? Administrativamente. Ele viu que estava errado, então ele está pagando. Se eu não me engano, você pode me corrigir se é o quinquênio, A maior parte são os quinquênios. O que eles fizeram? Eles agruparam os quinquênios, vencimento dos servidores e foram dando aumento escalonado. Veio uma empresa aí de contabilidade de folha de pagamento passado, segundo a Michele, aí pegou os valores que tinha lá no processo, que antes esse pessoal era do FAPEM. Aí depois do FAPEM a prefeitura assumiu, quando extinguiu o FAPEM. Aí houve a incorporação de salários, eles vão obedecer os quinquênios que tinham lá na época, na hora que concederam a aposentadoria ou a pensão por morte. E o segundo passo seria juridicamente, no caso da recusa de pagar, né, a indenização. Só que ele quer justificar o seguinte: ele tem uma resposta do executivo, assim, que ele não pode afirmar que é o prefeito, se é o procurador, se é o pessoal do RH, que não vai pagar porque o projeto que estava tramitando aqui foi arquivado. Você entendeu? Então ele quer uma resposta formalizada e o porquê de não vai fazer o pagamento, ou se vai fazer o pagamento. É isso que ele quer saber. Aí a partir do momento que ele tem uma resposta formalizada, não, ele não vai pagar por esse motivo, aí a segunda opção ele pode entrar em ação. Mas aí, volto lá na primeira pergunta. Eu perguntei se é obrigatório fazer via judicial, administrativa ou judicial. Então quer dizer que ele não tem aquela obrigatoriedade de falar assim, alguém aqui me paga. Não tem. Então, se ele fazer alegatório de falar assim, eu não vou pagar via administrativa, aí é justiça. E vai rodar anos para frente aí, e nem alguém vai ter que fazer o pagamento para eles futuramente. Presidente, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou dar uma sugestão. O Paulo foi muito feliz na fala dele, o senhor Renê fez o pedido lá. Eu acho que, infelizmente, não tem como a gente ter nenhuma atitude, assim, vamos dizer, uma atitude que a gente possa tomar alguma ação, né? A gente pode, sim, tentar conversar com o prefeito oficial.
Eu acho, né, que a gente deveria então fazer o seguinte, se o Renê também concordasse, o presidente poderia convocar, né, porque o procurador, você tem o poder de convocar, a Câmara tem o poder de convocar o procurador aqui, o senhor viria, traria o pessoal tudo, e a gente conversaria aqui, ó, na casa do povo. Nada melhor do que conversar aqui na casa do povo, filmado, conversado. Acho que é a melhor opção que tem. Aí aqui dá a resposta, vai pagar, não vai para a justiça, não vai. Então, tipo assim, eu acho que a melhor ferramenta que nós, vereadores, temos aqui é convocar o procurador aqui e o procurador falar aqui o porquê que não vai pagar e ser claro, transparente, para que o senhor possa tomar as ações legais, cabíveis. E nós fazermos a nossa parte de dar transparência para toda a população. Sim, nós concordamos com essa posição, porque aí nós chamamos. Senhor Renê, pelo que eu entendi, é um direito já adquirido, né? Tem gente que já recebeu, né? É um direito adquirido, então não discute, é direito da pessoa, né? É porque Servidor. Quiser aproximar aqui. Porque nós temos, né, já a situação da Margarete Araújo, a mãe do vereador Paulinho, e nós temos contrapartida também, que ele já reconhece o direito que está errado, os pagamentos, que estava errado, né, na hora que ele começa a pagar todos de forma mensal, já é o cálculo correto. Então ali já é uma confissão dele que há o direito. Que passa de 5 anos, não tem obrigatoriedade nem respaldo para pagar. Mas até 5 anos anterior à propositura dos requerimentos, que a gente começou a fazer essa movimentação, aí ele tem obrigação de pagar. Porque a questão, a obrigação de pagar é a hora que já há um reconhecimento, que é o caso da Margarete, pelo município, porque os prefeitos, eles são os gestores, os administradores, mas quem fez o pagamento foi o município, então foi a Prefeitura de Santana que reconheceu o direito da dona Margarete. E foi a Prefeitura de Santana que reconhece o direito na hora que volta a pagar de maneira correta. Então nós não estamos discutindo o pagamento mensal, nós estamos discutindo os atrasados, que a obrigatoriedade legal é do prefeito de estar executando esse ato, nada da Câmara. A Câmara pode manifestar, tipo assim, opa, houve um pagamento errado, a comissão que fez o processo fez algo errado, aí a Câmara pode questionar. Mas a obrigação de aprovar não é a aprovação da Câmara. A hora que a Câmara aprova as contas do prefeito, por exemplo, em determinado ano, ela já está aprovando todos os atos. Então não tem obrigação. Então a posição é boa, se for chamar o procurador aqui, a gente vem, entendeu? Porque aí aqui nessa casa eu sei que vai ter respeito, aí eu não vou ter ataque. Então eu fui convidado para ir lá para o gabinete, fui convidado a conversar com o procurador. A gente teve por um ataque, entendeu? Porque da última vez que a gente teve a conversa não foi das boas. Então, aqui nessa casa vai ter respeito, então a gente acha que se for chamado o procurador aqui, a gente vem com o maior prazer e discute a situação. Aí ele explica o porquê que não vai fazer. Mas na questão da sua mãe, Paulinha, ela recebeu todo o atrasado, via administrativa. Entendi. Já é adquirido, justamente. É que nem ele disse, né, a questão assim, de fiscalização, esse eu acho também que é um papel nosso, né, funcionários aí que atuou a vida inteira para nos servir e eles precisam desse respaldo, dessa indenização. Às vezes, um exemplo, vou dar um exemplo, minha mãe perdeu o esposo, mas era tudo de menor, então ela batalhou a vida inteira dela para criar mais 5, nós somos 5, praticamente tudo menor. A dona Maria Nazaré também, né, a Maria do Nen, foi a mesma situação, praticamente quase todos de menores. Então é o seguinte, é uma falta de respeito. Então eu acho assim, que deveria correr atrás sim, senhor Renê, e indenizar essas famílias todas, porque é direito deles, né, é direito deles. E é papel nosso de correr atrás sim. Eu comprometo sim em poder ajudar, já conversei com a Viviane, e se depender de mim, pode
contactarei para poder resolver. Duas situações. O Felipe falou sobre a comunicação, né? E juntamente a questão do ofício, que o senhor recebeu também, então eu acho que se o senhor recebeu o ofício antes dessa convocação, o senhor entra em contato com Mas eu acho que, tipo assim, tem que esperar receber o Espera a resposta. recebeu a resposta, senhor Renê. O senhor fala para o Paulinho, que você já está tendo essa ligação, o Paulinho conversa com o presidente vai fazer aí os trâmites legais e a gente... Sim, porque é o que a preocupação nossa que deixa bem claro. A gente tem poderes, a gente tem condições de agilizar a ação, desde que tenha negativa da prefeitura. Mas nós estamos pensando no tempo que vai arrastar, que já tem pessoas aí com uma certa idade, e eles já sofreram muito durante toda essa situação. Nós que levantamos e descobrimos através do pedido que a Margarete foi fazer no escritório. Então é uma maneira da prefeitura estar reparando esses servidores que trabalharam tanto tempo para a prefeitura, que depois faleceram, e também os que estão na ativa, né? Quem tem tantos ativos que estão sofrendo prejuízo. Então é isso que a gente está pensando. Se fosse para a gente ingressar com a ação, a gente já poderia ter ingressado. Nós estamos tentando um caminho mais fácil. E que a prefeitura, nós não estamos pedindo, no processo que já foi feito acordo, que pague tudo de uma vez. Se tiver recurso, beleza. O pessoal está de acordo com o parcelamento. Pelo menos as duas pessoas que o nosso escritório representa está de acordo com o parcelamento. Então já está um caminho mais fácil, não tem exigência de ser pago tudo de uma vez só. Parcelado, de acordo com as condições da prefeitura. Senhor Renê, só um detalhe também. O senhor falou que o procurador do Zé Elias, certo? Reconheceu que... Então faz o seguinte, ó, até melhor. Convoca o procurador atual e convida o procurador do mandato passado. Eu acho que vai ter vários argumentos aí, né? Mas vai ter um argumento, vai ter o que falar, eu acho que é importante. É porque não só o doutor Rodrigo, a doutora Riene sabe todo do processo também. Era o João Pedro, então eu escrevi no nosso exatamente, a Michelle, então eles têm, o pessoal do atual, se o doutor Rodrigo achar constrangedor, que ele pode achar constrangedor, tem a Michelle, tem a doutora Riene, o doutor João Pedro, que são funcionários ativos, estão preparados e capacitados para dar a resposta que a Câmara precisa, se é legal ou não. Ele vai reforçar e vai dar guarida jurídica para os vereadores na reunião. Eu acho importante se vir um procurador, mas a Michelle, o doutor João Pedro e a doutora Riene. Mas, obrigado pela sua presença, mas que essa casa vai se empenhar de fazer da melhor forma possível. Tenho certeza que vai estar no caminho correto, porque a gente poder ajudar aí também, né? A gente vai fazer os trâmites legais aí. E obrigado pela sua presença. Também, a gente agradece a todos, entendeu? E eu já vou pegar a casa. Obrigado a todos. Leitura da ata da primeira reunião ordinária do ano de 2026. Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, no dia 2 de fevereiro de 2026. A primeira secretária realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. O presidente convidou o prefeito municipal para tomar assento junto aos vereadores na mesa do plenário. Aberta a sessão, procedeu-se a oração regimental. Iniciando o pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, da 9ª reunião extraordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tem sido aprovada e assinada por todos os vereadores. Se inscreveram na tribuna livre Fernanda Vitor Mesquita dos Santos, Maria de Jesus Silva Bernardo, Valdirene Auxiliadora Gonçalves da Silva, Rosângela Aparecida Ribeiro, Ana Lúcia dos Santos Ribeiro, Jaine Borges, Lusitânia da Silva, Laís de Souza, Patrícia Bernardes Silvério, Maria das Dores Pereira Silva, Givanilda dos Santos Rocha, Sebastiana Luiza Cantarino,
Jaqueline da Silva Alves, Zenádia Salim, Amarildo Jacinto Ferreira, César Augusta Pereira, Elaine Cristina, Elisângela Balbino. No grande expediente foram apresentadas as seguintes proposições. O projeto de lei ordinária do Legislativo número 28 de 2025, que institui o auxílio aluguel para mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município de Santana da Vargem. O projeto de lei complementar número 1 de 2026, que altera a lei municipal número 770 de 2002, que dispõe sobre a legislação tributária do município de Santana da Vargem para criar a taxa de utilização de serviço de maquinário. O projeto de lei complementar número 2 de 2026, projeto de lei ordinária número 1 ao 41 de 2026. Foi discutido o projeto 20 do loteamento Nova Santana, onde os munícipes usaram a tribuna para tirar as dúvidas e o plenário discutir o assunto. Destacou-se que o Legislativo permanece à disposição da população, reafirmando o compromisso de avaliar as demandas apresentadas em conjunto com o setor jurídico, com a finalidade de encontrar soluções no menor prazo possível. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a sessão e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária Bruna Renata, nos termos do inciso 5 do artigo 35 do Regimento Interno desta Casa, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloco a ata em discussão. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Ata aprovada. Grande expediente. Foram apresentadas as seguintes proposições. Projeto de lei ordinária número 42 de 2026. Altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. Projeto de lei ordinária número 43 de 2026 institui os critérios de procedimento para avaliação do desempenho dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Santana da Vargem em estágio probatório para os fins de estabilidade. Projeto de lei complementar número 4 de 2026 altera o anexo atribuições da lei complementar 24 de 2022, que estabelece o plano de cargos e salários do magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, a fim de criar o cargo auxiliar de apoio à educação especial e ampliação de vaga do cargo de professor. O projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Presidente, boa noite a todos. Bom, este projeto, eu como presidente da Comissão de Educação, eu gostaria que a gente solicitasse a secretária para vir aqui e trocar uma ideia com a gente a respeito do projeto, por conta daquelas questões que a gente já conversou. O projeto foi mais ou menos o mesmo que deu entrada aquela vez passada, onde eu fiz a emenda, não foi aprovada, foi vetada, foi aprovada a emenda, mas depois foi vetada, né? E, como se diz, o recado que eu tentei passar não foi ouvido. Então, eu gostaria que a gente não, se fosse pedir para vocês, é claro, todo mundo tem sua maneira de votar, mas que a gente não aprovasse o regime de urgência para não adiantar demais o prazo. Vai vir o carnaval aí, vai ficar uns dias sem aula e tal, é questão de 2 semanas para a gente resolver isso aqui. A gente convida a secretária para vir aqui, se precisar depois faz até uma extraordinária para votar o projeto, mas eu acho que seria interessante a gente discutir com ela, tá? É uma observação minha, mas eu, como presidente da Comissão de Educação, conversei com os nossos colegas que participam da comissão, nós não vamos dar o parecer deste projeto enquanto a gente não trocar uma ideia com a secretária.
Então, fica a critério aí da mesa diretora em relação ao pedido de urgência. Eu, na minha opinião, a urgência aqui seria só a questão de depois fazer em uma votação única, né? Os pais têm procurado, porque as aulas já começou e os alunos estão sem esse professor de apoio. Não por nossa culpa, porque tanto é que veio nessa casa, você fez a emenda, né? E a gente viu, e eu dei o recado também, como você está falando, já conversei, expliquei. A sua emenda foi para mostrar a parte que estaria errada, né? Então, assim, eu concordo com a urgência, desde que na próxima reunião pós-carnaval, venha aqui, né, a secretária para estar falando com a gente, para que na outra reunião da frente a gente possa estar votando o projeto, já com os pareceres certinho. Né? A urgência, que no meu caso, que eu acho, seria para a gente fazer uma votação para adiantar o expediente na questão das aulas já ter começado. Não, fica a critério da mesa diretora aí definir. Para mim não tem problema não. Em relação ao parecer da Comissão de Educação, a gente só vai emitir o parecer depois que a gente conversar com a secretária. Tá? Eu gostaria que fosse aqui em plenário, então, para todo mundo participar, mas se for da vontade dos senhores, a gente, então, tudo bem, a gente aprova o regime de urgência, nós, o presidente da comissão, convida a secretária a participar, depois eu passo as informações para vocês. Só que eu acho interessante todo mundo participar, tá? Porque todo mundo vai votar o projeto, né? Então, e ninguém aqui é contra um projeto desse. É só para a gente ter mesmo as informações corretas, para a gente saber o que realmente eles querem com esse projeto. Por conta da diferença do auxiliar de apoio e do professor de apoio. É isso que está pegando. Eu até acho que na próxima semana a gente vai ter que ter uma reunião, né? Para estar fazendo a reunião da segunda, né? Porque segunda é carnaval. Então, certamente vai ter uma reunião na quinta, né? Então, eu acho que essa convocação poderia até ser para quinta-feira, porque quarta não tem jeito, não vai ser. Depois da segunda agora. Isso, aí a gente bota, a gente conversa na quinta-feira, que eu acho que vai ser a próxima reunião nossa na quinta, para poder estar fazendo a de segunda, e na próxima segunda, estando tudo ok, pode estar fazendo a questão da votação. Então, regime de urgência aprovado. O requerimento número 1 de 2026 requer informações detalhadas sobre o impacto orçamentário decorrente de eventual pagamento de pisos salariais por categoria profissional. O requerimento deve ser deliberado pelo plenário. O artigo 100 do regime interno, parágrafo 3º, serão inscritos e sujeitos à deliberação do plenário os requerimentos que servem sobre o cesto de informações solicitada ao prefeito ou por seu intermédio. Presidente, eu posso solicitar que a secretária faça a leitura do requerimento para mim, por favor? Número 1 de 2026, né? Isso. Tem duas cópias aqui ou é dois aqui? Não, é um só. Duas cópias. Requerimento número 1 de 2026, vereador Luiz Felipe Mendonça Rodrigues. Avisamos ao senhor prefeito Argimiro Galvão, prefeito municipal de Santana da Vargem,
O vereador que subscreve o presente documento confita em suas prerrogativas previstas no artigo 88, no inciso 12 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santana da Vargem, mediante apresentação a este plenário, submete à presidência o presente requerimento. Requerimento de informações detalhadas sobre o impacto orçamentário decorrente do eventual pagamento de pisos salariais por categoria profissional. Excelentíssimo senhor prefeito, a Câmara Municipal de Santana da Vargem, no exercício de sua função constitucional de fiscalização e acompanhamento da gestão orçamentária e financeira do município, vem respeitosamente solicitar o encaminhamento de informações técnicas detalhadas acerca do impacto orçamentário e financeiro que seria gerado caso o município venha implementar pagamento dos pisos salariais das seguintes categorias profissionais: professores da rede municipal de ensino, enfermeiros, dentistas, coletores de lixo, para fins de adequada análise legislativas, orçamentárias e de compatibilidade com normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita-se que as informações sejam apresentadas de forma individualizada e discriminada, observando no mínimo os seguintes parâmetros: relação nominal dos servidores pertencentes a cada categoria profissional, contendo cargo, função, regime jurídico, jornada de trabalho, vencimento atual. Valor do piso salarial legalmente aplicável a cada categoria, indicando o respectivo fundamento normativo, lei federal, estadual ou outro ato pertinente. Diferença individual entre o vencimento atualmente pago e o valor do piso servidor por servidor. Impacto financeiro mensal e anual discriminado, por servidor, por categoria profissional, total consolidado do município. Reflexo financeiro decorrente da eventual adequação ao piso, incluindo encargos patronais, contribuições previdenciárias e demais repercussões legais. Análise do impacto sobre os limites legais, especialmente limite da despesa com o pessoal previsto na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, compatibilidade com o Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, a LOA. Ressalta-se que as informações solicitadas são essenciais para subsidiar os trabalhos legislativos, garantindo transparência, responsabilidade fiscal e tomada de decisão baseada em dados técnicos concretos. Solicita-se ainda que as informações sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa dentro do prazo legal, preferencialmente em meio digital, acompanhado de planilhas detalhadas que possibilitem a conferência dos dados apresentados. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, vereador Luiz Felipe Rodrigues. Só complementar, parabenizar o Felipe pelo requerimento. Vai ser uma resposta muito interessante, né, à vista de um projeto aqui com criação de cargo de diretor, né, Felipe? Parabéns pelo requerimento. Esse cargo de diretor, no final do mandato, vai dar mais de R$1 milhão, né? Então será uma resposta muito pertinente para a gente até tomar uma decisão a respeito dessa criação de cargos, mais uma vez. Presidente, eu protocolei também, eu encaminhei para o Ruiten dois ofícios. E ele falou para mim que não poderia ser ofício, que teria que ser em forma de requerimento. Então, eu creio que não deu tempo de subir essa PL, mas eu queria que a secretária formalizasse, né, esse pedido, esses dois requerimentos, e que poderia ler para a gente também no plenário. Mas ainda está na pauta? Está na pauta, só está na pauta só do Antônio, porque ele não deu tempo também. Então, porque na minha aqui eu não achei. É porque eu já tinha que dar essas pautas todas, aí eu estava com o presidente. Então, requerimento número 1, em regime de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Regime de urgência aprovado. Requerimento número 2 de 2026. Solicitação de informações sobre o trâmite junto ao Governo Federal e à Caixa Econômica. O requerimento deve ser deliberado pelo plenário no artigo 100 do regime interno, no parágrafo 3º. Serão inscritos
e sujeitos à deliberação do plenário os requerimentos que versem sobre informações solicitadas ao prefeito ou por seu intermédio. Eu vou ler aqui o requerimento do vereador Everton Araújo. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santana da Vargem. Assunto: providências contra a correção de rede pluvial. Desassoreamento de via pública e roçada. Rua José Francisco da Silva, ligação com a Avenida Prefeito L. Terra, bairro São Luís. Senhor presidente, vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita à mesa diretora, após ouvido o plenário, que seja encaminhado pedido de providência ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, para que sejam adotadas medidas urgentes visando a correção dos problemas estruturais decorrentes da obra realizada na extensão da Rua José Francisco da Silva, que liga a extensão da Avenida Prefeito L. Terra, no bairro São Luís. Justificativa. Conforme relato de moradores e usuários da via, a obra executada não contou com o devido acompanhamento técnico para a implantação adequada da rede de drenagem pluvial, ocasionando novo assoreamento de terra, formação de vala e acúmulo de sedimentos no local. Tal situação tem provocado a obstrução total da via, dificultando e impedindo o tráfego de veículos, comprometendo a mobilidade urbana e a segurança dos moradores, além de prejudicar o fluxo que liga importantes pontos do bairro. Diante disso, solicita-se revisão técnica e adequação da rede pluvial, descensoreamento, nivelamento e recuperação da via, reparos necessários para garantir a trafegabilidade e segurança, realização de roçada e limpeza da vegetação às margens da avenida e da via para melhorar a visibilidade e segurança dos condutores e pedestres. Realização de calçamento. Assim, visando estabelecer as condições adequadas de circulação e garantir segurança da população do bairro São Luís, apresenta o presente pedido de providência. Everton Paulo Araújo. E o requerimento número 1 de 2026. No exercício de minhas atribuições como vereador e cumprindo o dever de fiscalizar a aplicação de recursos e andamento de programas sociais em nosso município, venho requerer informações atualizadas sobre a proposta de construção de 20 unidades habitacionais vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida. Considerando a urgência habitacional de nossa população e a necessidade de alinhamento com as diretrizes do governo federal, solicito os seguintes esclarecimentos. Situação junto ao governo federal, qual o atual estágio de aprovação do projeto junto ao Ministério das Cidades e se a proposta já está devidamente selecionada no âmbito das novas diretrizes do governo federal. Trâmites na Caixa Econômica Federal, quais pendências técnicas, documentais ou de engenharia foram apontadas pela Caixa Econômica Federal até a presente data. Cronograma de contratação. Existe uma data prevista pela Caixa Econômica Federal para a assinatura do contrato de repasse e a consequente liberação do processo licitatório? Justificativa de prazo. Considerando que o governo federal tem priorizado a celeridade nestas obras, quais são os motivos para o atual estágio do processo, visto que os municípios vizinhos já avançaram em suas respectivas execuções? O acesso à moradia digna é uma prioridade que exige transparência e agilidade na gestão pública. Certo de sua atenção, conto com o cumprimento dos prazos para resposta, coloco-me à disposição. Atenciosamente, vereador Everton Paulo. Fazendo só uma adesão aí, esse projeto é as 20 unidades que o governo federal liberou para o município abaixo de 50 mil habitantes. E assim, foi um projeto que saímos daqui, fomos em Brasília e ajudou a desbloquear esse projeto. E ele teve aqui, o prefeito esteve aqui na reunião antes da reunião no plenário aqui, né? E ele falou que ia encaminhar essa documentação para nós ter um acompanhamento dessa situação. Então essa aqui é uma solicitação verbal não, oficializada, para ele encaminhar para nós essas informações. Requerimento número 2 em regime de urgência. Os que tiver a favor, permaneça como estão.
Requerimento aprovado. Requerimento número 3 de 2026. Providências sobre correção de rede pluvial. Ordem do dia. Coloca em discussão posteriormente em votação as seguintes proposições. O projeto de lei ordinária número 2 de 2026 altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima receita e fixa despesa no município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026. Votação que regime de urgência, o que tiverem a favor, permaneça como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 3 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 4 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. Projeto de lei, os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 5 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. E a lei municipal número 1939 a 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Presidente, queria fazer só um comentário aqui. Esses projetos aqui, praticamente a redação são a mesma, né? Só que todos eles são de abertura de crédito. Assim, principalmente o pessoal de casa que nos assiste, para eles poderem entender. Então, é abertura de crédito. Então, a gente está aprovando aqui a abertura de crédito, ou seja, dinheiro para o município desenvolver. Isso. Projeto de lei ordinária número 6 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. Os que tiverem a favor, permaneça como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 7 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 1 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 9 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 10 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 11 de 2026. Altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029,
e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 13 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 14 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 15 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 16 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 17 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 18 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre um plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 19 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 20 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneça como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 21 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 22 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 23 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 24/2026, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939/2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 25/2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei número 26 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 27 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 29 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 30 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 31 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 32 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 33 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 34 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 35 de 2026, altera a Lei Municipal número 1937, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado.
Projeto de lei ordinária número 36 de 2026 altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, e a lei municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 37 de 2026 altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, e a lei municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 38 de 2026 altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 39 de 2026 altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 e 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 40 de 2026 altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei ordinária número 41 altera a lei municipal número 1937, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 e 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Emenda sobre emenda número 1 de 2026. Emenda supressiva número 1 de 28 de janeiro de 2026. Suprime os artigos 4º e 5º do projeto da Lei Ordinária do Legislativo número 24, de 24 de novembro de 2025. O que tiver a favor, permaneça como estão. Emenda aprovada. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 24 de 2025 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas de identificação dos monumentos tombados como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico no âmbito do município de Santana da Vargem e da outras providências. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Presidente, só fala que é a primeira votação, viu? Porque essas são duas votações. Essa é a primeira. Isso mesmo. Primeira votação, concordo de maioria simples, por meio de votação simbólica. Os que tiverem a favor, permaneça como estão. Primeira votação, aprovada. Emenda e subemenda número 2 de 2026. Emenda supressiva número 1 de 28 de janeiro de 2026 ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 25, suprime os artigos 6, 7, 11 e 14 do projeto de lei ordinária do Legislativo número 25 de novembro de 2025. Votação única, concordo de maioria simples, por meio de votação simbólica. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda aprovada. Pensamento dos vereadores por 5 minutos. Presidente, se só permite de apresentar a reunião por um momento. Boa noite a todos novamente. Presidente, gostaria de saber, semana passada a gente conversando, tivemos uma reunião,
para a gente discutir a respeito do projeto 20, que é o loteamento Nova Santana. A qual foi proposto a gente fazer uma extraordinária somente para discutir esse projeto junto com os munícipes que são, que têm os terrenos lá, que são os beneficiários. Eu queria saber se vai ser possível estar fazendo para essa semana, antes do carnaval ainda, porque a gente tem que ter uma resposta para esse pessoal, porque eles podem querer vir saber da gente como que está o projeto, por que não pôs em votação, e a gente deve uma resposta para eles. Então, se possível, se todos concordarem, eu deixo aqui um pedido de fazer uma extraordinária ainda essa semana, quarta ou quinta, porque sexta já não dá, Na sexta já é carnaval, então já é mais complicado, porque aqui fica muito superlotado, Então, se possível, eu gostaria de estar pedindo isso, se os demais colegas concordarem, da gente estar fazendo, porque senão vai prolongar muito, porque depois da outra semana a reunião será só na quinta-feira. Tá? Obrigada a todos. Vocês concordam de ser quarta-feira? Podemos fazer? E outro pedido, fazer a convocação dos beneficiários, dos munícipes, e pedir para que, se possível, o nosso procurador esteja aqui para poder estar passando para ele mesmo que ele passou para nós, para dar uma explicação sobre o TAC juntamente com o projeto de lei. Para a gente mostrar, amanhã? Agora o horário Felipe, agora olhar o horário Felipe, à noite. Mais alguém? Presidente, boa noite a todos novamente. Primeiramente, eu queria queria parabenizar, Parabenizar aqui o time de Santana, que nos representou lá na Canastra Cup, ficaram em terceiro lugar, os meninos, o Edson lá que é o treinador, Então eu queria parabenizar a todos eles, Porque estão sempre representando Santana, levando o nome de Santana da Vargem para as outras cidades e estão sendo muito bem representados pelos meninos, pela diretoria, pelo profissional que está à frente lá de treinador dos meninos. Segundo, também queria parabenizar o André do antigo, que tinha um time Alvardo, ele que fez os dois campeonatos que teve aqui na quadra do Patrivita e na quadra do TET, e agora, semana passada, ele fez o Desafio dos Campeões, no qual foi o campeão de um torneio contra o outro, foi ali na quadra do poliesportivo. Então acho que tem que ter pessoas assim, para ir incentivando o esporte de Santana. Eu acho que toda pessoa que quer fazer algo de diferente e coisa pro bem de Santana, independente de política, tem que ser aplaudida, tem que ser reverenciada e a gente tem que dar todo o apoio que eles merecem. Presidente, agora um outro assunto, até tem um munícipe ali, ele já me procurou, outros munícipes estão me procurando, que é a respeito de terreno sujo. Eu sei que isso não é, vamos dizer assim, não é uma obrigação da prefeitura, porque eu acho assim, agora eu vou até ser sincero, se você comprou um terreno, eu acho que o mínimo que você tem é deixar o terreno limpo. O mínimo. Eu sei. Acho que isso é o mínimo, cara. Por quê? A partir do momento que você compra um terreno, você não mantém o terreno limpo, você está prejudicando a vizinhança em volta, você está prejudicando as pessoas que moram ali naquela rua. Então eu acho que isso é um pouco de falta de pensamento no próximo. Então esse é o primeiro pensamento. Eu acho que as pessoas que têm terrenos aqui em Santana da Vargem têm condições sim de manter os terrenos limpos. Ah, eu não consigo limpar, cara, tem um monte de gente aqui em Santana que limpa terreno. É só pagar para limpar, você achar difícil, entendeu? Isso é simples, vamos dizer. Por quê? Eu acho que você não pode deixar acontecer o que está acontecendo, Aí eu vou passar para vocês aqui, Eu até trouxe aqui, passar para vocês tudo aqui,
Olha o que está tendo aí, ó, na casa dos outros lá, ó. O pessoal lá do... Passa aí, ó, para todo mundo ver, ó. Aqui, ó, deixar filmado aqui, ó, do estado. Aqui, ó. Então isso aqui é a falta de cuidado do próximo. Então, se eu tenho um terreno, eu tenho que limpar. Entendeu? Tem criança pequena na casa dele. Se um escorpião, uma cobra morder uma criança, entendeu? Então eu acho isso muito complicado. E a questão da prefeitura que eu vou pedir, eu sei que está aí no momento de chuva, eu sei que não é fácil, chuva demais, né? Só que a gente tem uma lei complementar número 28 de 2022, que estabelece a limpeza de terrenos baldios, pode ser exigida pela prefeitura tanto por ação da fiscalização quanto a partir da reclamação formal de qualquer munícipe, feita por requerimento protocolado e isento de taxas. Então o munícipe pode lá reclamar, protocolar, que você não tem que pagar taxa nenhuma. Caso o proprietário não cumpra a obrigação dentro do prazo legal, o município fica autorizado a executar diretamente a limpeza sem necessidade de novo aviso, cobrando do proprietário todas as despesas do serviço, além da aplicação de multa prevista na lei. Então é simples, gente. Prefeitura, o que eu estou pedindo aqui da prefeitura? Fazer essa fiscalização. O proprietário aqui, ó, ele tem um prazo aqui de 15 dias, no máximo, para fazer a limpeza do terreno, no máximo. Após isso, a prefeitura pode entrar, limpar e depois cobrar do proprietário. Então, o que eu estou pedindo da prefeitura simplesmente é a fiscalização. E quando os moradores forem lá na prefeitura fazer esse protocolo, notifica os donos do terreno. É para ontem. Não custa nada a prefeitura fazer isso. Então, esse é o meu pedido. Tanto ali no Nova Santana, ali na Avenida Hélio Terra, ali para baixo, ali no São Domingos. Então tem muito terreno sujo e todos eles têm donos, todos. Já repito aqui, para não ficar, ele está falando, está chovendo. Eu sei que está chovendo, sei disso, sei que é difícil, mas gente, vamos perguntar, esse terreno está limpo só agora na hora da chuva? Posso falar? Pode falar, lógico. Boa noite a toda a mesa, obrigado aí pela oportunidade. Mas eu vim não por mim, mas pelo bairro todo, e por eu tenho um filho de 1 ano. Isso aí, ó, é 2 semanas só que eu colhi no livro. As que eu já matei, nem coloquei. E ó, já fiz quantos protocolos na prefeitura, nunca tive retorno, nunca ninguém foi fazer limpeza de terreno. Aí, eu até nem vou citar nome, o Filipão já sabe, alguém de dentro da prefeitura, parente meu, que ficou sabendo que era alguém dono de um dos terrenos que é servidor público, que teve que falar na orelha dele para ele mandar alguém limpar. Porque limpou uma faixa, as outras faixas não adiantou nada, porque não mata. O mato está subindo os muros, está aparecendo muita cobra. Esse é uma só. Sexta-feira foi uma dentro de casa e essa aí foi atrás de casa, na lavanderia. Então eu peço não por mim, mas todo mundo do bairro lá que está reclamando. Está muito desleixado aquele bairro. E eu sei que o Felipão falou realmente para dar chuva, mas eu já fiz esses pedidos de protocolo de limpeza já antes da chuva. E até agora não tive retorno. Me falaram quando eu fiz os protocolos, falou lá, tem até 15 dias, se não limpar, a prefeitura vai lá, limpa e depois vai cobrar depois. Uma máquina lá faz o serviço de meia hora. Limpa os terrenos tudo em meia hora. Fica uma máquina da prefeitura, não pode passar e limpar o terreno. E não falo, não é só perto de casa não, muita gente está reclamando ali. Aquela avenida principal da prefeitura também, que já está um mato muito alto. A quantidade de aranha que aparece, que realmente para a criança é perigoso. Então eu peço realmente para dar uma atenção para nós naquele bairro ali. Eu quero até agradecer o pedido, não só o Filipão ali, que realmente está abraçando minha causa, mas o Paulinho ali, que realmente fez um projeto lá do negócio da rua lá também, que está todo mundo precisando daquela rua ali, que puseram uma placa de impedido lá, para subir que vai ali o calipinho ali, mas nós temos que usar aquela rua de baixo de terra. E ali está uma sujeira também que, infelizmente, uma hora vai acontecer alguma coisa. Porque o mato está tampando tudo, você não vê o carro que vem. Está todo mundo reclamando dessa sujeira. E eu peço mais por causa dos terrenos sujos, que realmente ali está triste mesmo. Eu queria que toda a mesa desse uma atenção para a gente ali.
Porque não é só eu que estou reclamando, está todo mundo reclamando. Todo mundo. Então eu falo, ali um dos donos do terreno ali é servidor público de dar uma atenção a mais. Então eu já fiz 2 pessoalmente na prefeitura, fiz um online e até agora não tive retorno de nada. Nada. Será que a prefeitura fazia a limpeza desses lotes? A gente teria que fazer um projeto para colocar no IPTU? Não, já tem. Pronto, já. Mas no IPTU Sim. pode colocar? Desse jeito aqui, ó, foi 2022, ó. Parece que nós fizemos aqui indicação, cobramos em cima e já tem a lei. Mandato passado cumpriu, mandato passado fazia, na época que seu pai também fazia. Então, é igual ele está falando, a gente não está aqui culpando a prefeitura ou apontando dedo, é simplesmente fazer a lei acontecer. Simplesmente. Tem lei, tem que fazer acontecer. E outra coisa, do mesmo jeito que ele protocolou e não teve resposta, tem muitas pessoas aqui de Santana da Vargem que fazem protocolos e não têm respostas. Entendeu? Então eu acho que essas respostas para o pessoal é questão de transparência, é questão de pensar no cidadão que está perguntando. Não é só porque eu estou vereador, que nós estamos aí, que você está, que tem que responder a gente. Tem que responder a população. Todo mundo tem esse direito. Então precisa dessas respostas. Eu queria até saber porque o protocolo, eu não sei se esses protocolos chegam aos donos do terreno, porque até um de dentro da prefeitura que é dono do terreno teve que escutar de alguém lá de dentro cobrando. A pessoa mesmo falou que recebeu o protocolo nenhum. O correto é passar para o proprietário, notificando ele, prazo de, não sei quantos dias, 15 dias, se não limpar, a prefeitura vai limpar e vai colocar a multa, né? Sim. Colocar o valor dentro da prefeitura. Então, mas nesse projeto que já tem, que desde quando eu fiz o protocolo, já era para ter limpo esse terreno faz muito tempo. O mandato passado, o Leandro, ele era responsável disso. Isso, terreno sujo, ligava para o Leandro, tal terreno, ele ia lá, fazia toda essa parte burocrática e limpava o terreno. Então é só aplicar a lei. Lei existe, tem que ser aplicada. Né? Eu até falo, em questão de lei aplicada, eu mesmo. Eu fiz uma lei aqui que chama-se uma lei de linguagem simples, correto? Aí você me fala, com todo o respeito do mundo, naquela reunião a gente leu todos esses textos, né, de projetos, hoje a mesma coisa. Eu tenho certeza, e tipo assim, isso até nós que estamos aqui, tem vezes que a gente fica, vamos dizer, bem perdido com esses textos. Eu vou te dar um exemplo, eu mandei aqui, né, pro Jacos. Põe na previsão, por favor. Eu peguei e transformei uma desses projetos hoje em linguagem simples. Se ao invés de falar isso que está falando, altera a lei e tal, falasse desse jeito. Esse projeto pede autorização para a prefeitura fazer um novo investimento que não estava previsto no orçamento de 2026. Para isso, é preciso atualizar o planejamento da cidade e a lei orçamentária anual. Então, existe esse projeto, o projeto foi aprovado, só que tem que ser aplicado. Eu acho que as reuniões ficariam muito mais interessantes, o pessoal que está assistindo se interagiria muito mais e ficaria muito mais fácil de entender o que a gente está votando ou o que a gente está falando aqui dentro. Então, tem lei, gente, é só aplicar. Eu não estou pedindo nada demais, eu não estou pedindo para descobrir de novo a roda, não, reinventar a roda. Estou pedindo para simplesmente seguir as leis que tem, aplicar as leis que tem. Então é um pedido meu, junto com esse pedido aí dos terrenos sujos, porque o assunto é praticamente o mesmo de ser aplicado às leis, certo? Só para terminar aqui, presidente, algumas mães também me procuraram, não sei se procuraram vocês, a respeito de alguns alunos, umas crianças novas, estão tendo que pegar muito cedo. Criança de 4 anos de idade, pegar muito cedo. Aí, tipo assim, olha, eu queria só saber da Secretaria de Educação como que está essa situação, por que esse critério das crianças tão novas, está acordando tão cedo, já tem criança até... Oi? Rural ou urbano? Tem criança que está até doente, entendeu? Não sei, é algo para se ver, porque realmente, criança de 4 anos, vai pegar a época de frio, então... Felipe, eu não vou saber te dar essa informação.
mas eu também já fui procurada por mães que não vai mais buscar alunos na zona rural, na parte da tarde. Né? Alguma coisa. Só que eu acho que seria muito mais viável se colocasse todos os alunos de manhã para tarde do que tirar o de tarde e colocar de manhã, né? Porque uma criança que mora tipo, no Morro Cavalo, por exemplo, tem que acordar 5 horas da manhã, 5h30, porque a condução passa 6h30, 6h20 mais ou menos, né? Então, assim, sacrifica uma criança de 24 anos que está iniciando agora, ou então até mesmo os petitinhos que estão na creche, né? É cedo demais e tem pessoa também que já procurou, só que eu também estou sem saber qual o motivo que paralisou a parte de buscar as alunos na zona rural, na parte da tarde. Vamos fazer esse ofício de conjunto aí, se mais alguém quiser, mandar só para responder a gente começar.